Meus amigos, sabem qual é o sinal mais honesto que o vosso corpo vos dá todas as manhãs sobre a vossa saúde íntima? Não é quanto dormiram, não é como se sentem emocionalmente, não é nem sequer a vossa disposição para o dia. É aquela ereção matinal. Aquela firmeza que aparecia automaticamente, sem precisarem de pensar, sem precisarem de querer, sem precisarem de fazer nada. O corpo simplesmente fazia. E agora já não faz. Ou faz de vez em quando. Fraca, rápida, que desaparece antes mesmo de se aperceberem bem. Já pararam para pensar no que é que isto significa, a sério? Não estou a falar de ego, não estou a falar de vaidade. Estou a falar de um sinal biológico, preciso, que o vosso corpo usa para vos dizer se os vasos estão a funcionar, se a hormona está em níveis adequados, se a circulação está a chegar onde precisa de chegar. Quando essa ereção desaparece, o corpo não está a ficar velho. O corpo está a pedir socorro, de uma maneira que a maioria dos homens ignora durante anos a fio. E o pior, o mais silencioso, aquilo que mais me preocupa como médica, é que muitos homens começam a perder isto aos poucos, tão devagar que normalizam. Acham que é natural, que é da idade, que são eles próprios, e continuam na mesma rotina que está a destruir a função erétil. Dia após dia, refeição após refeição, pequeno almoço após pequeno almoço. Sou a doutora Natália Castro, e se querem continuar a receber conteúdos importantes sobre saúde depois dos 60 anos, subscrevam o canal e deixem o vosso gosto, porque o que vos vou mostrar hoje é uma coisa que a maioria dos homens nunca associou. Uma coisa tão simples, tão presente no cotidiano, que quando perceberem, vão querer mudar logo amanhã de manhã. Mas precisamos de ir com calma, porque há uma parte desta história que quase nenhum médico conta. E se vos der o final antes de perceberem o início, vão achar que é exagero, vão achar que não se aplica a vocês, e vão perder a parte mais importante. Por isso, fiquem comigo. Cada minuto vai fazer a diferença. Vamos começar pelo que acontece a sério, quando a ereção matinal desaparece, porque não é o que estão a pensar. A maioria dos homens acha que é hormona, e a hormona tem a sua parte, claro, mas é apenas a ponta do iceberg. O que está na base, o que governa mesmo a ereção, é uma substância chamada óxido nítrico. Já ouviram falar? Se nunca ouviram, não se preocupem, porque quase ninguém fala disto de forma simples e direta. O óxido nítrico é produzido pelas paredes dos vossos vasos sanguíneos. Quando há estímulo, o corpo liberta esta substância. Ela relaxa as artérias do pênis. Os vasos dilatam-se. O sangue entra em quantidade suficiente e acontece uma ereção firme. Simples assim, em termos mecânicos. O problema é o seguinte: depois dos 55, 60 anos, a produção natural de óxido nítrico cai a pique. Os vasos ficam mais rígidos. A circulação fica mais lenta. O sangue não chega com a mesma pressão, com o mesmo volume. E mesmo que tenham desejo, mesmo que a cabeça queira, o corpo não executa. É como carregar no acelerador de um carro com a mangueira do combustível entupida. Não há força de vontade que resolva. Mas aqui está o ponto que tem de ficar gravado nas vossas cabeças. A produção de óxido nítrico não cai apenas por causa da idade. Cai, e cai muito, por causa daquilo que comem nas primeiras horas do dia. Isso mesmo. Cada pequeno almoço que tomam da maneira errada é uma bomba silenciosa, atirada diretamente para os vossos vasos sanguíneos. E daqui a pouco vou mostrar-vos exatamente o que está a destruir isto, sem se aperceberem. Mas antes, preciso que percebam por que é que amanhã é o momento mais crítico de toda essa história. Durante o sono, o vosso corpo entra em modo de reparação. Liberta hormonas de recuperação. Processa inflamações. Regula o cortisol. E nas fases de sono profundo, sobretudo entre as 3 e as 6 da manhã, acontece uma coisa extraordinária. O corpo faz um teste funcional. Manda sangue para o pênis, de forma involuntária, para verificar se o sistema está operacional. Se tem ereção noturna ou matinal, esse teste passou. Se já não tem, há alguma coisa a bloquear este processo. Agora, quando acordam e fazem a primeira refeição, definem, em grande parte, como é que este sistema vai funcionar nas horas seguintes. A primeira refeição regula o cortisol, regula a insulina, regula a inflamação e, sobretudo, define se o corpo vai ter matéria-prima suficiente para produzir óxido nítrico ao longo do dia.
Se errarem neste momento, cancelam o trabalho que o corpo fez durante toda a noite. É como um técnico que passa a noite toda a reparar uma máquina e o operador chega de manhã e desregula tudo em 5 minutos. E o erro número 1, o mais comum, aquele que vejo quase todos os dias quando converso com homens com mais de 60, é tão banal que vai parecer impossível ser tão grave. Mas é. Esperem que eu já lá chego. Porque antes precisam de perceber o segundo pilar desta história e como ele liga tudo aquilo que acabei de explicar. A inflamação crônica. A inflamação crônica é diferente daquela inflamação que sentem quando torcem o pé ou cortam o dedo. Essa inflamação sente-se, dói, tratam-na, passa. A inflamação crônica não se sente. Está lá, em silêncio, a corroer as paredes dos vossos vasos, a prejudicar a circulação, a bloquear a produção de óxido nítrico, e vocês nem sequer dão por isso. Porque não dói, não faz comichão, não incomoda de forma óbvia. Vai apenas destruindo, devagar, com persistência, ao longo dos anos. E é alimentada todos os dias, muitas vezes por coisas que vocês consideram normais, inofensivas e até saudáveis. Há homens que comem bem ao almoço e ao jantar, mas erram, e erram feio, ao pequeno almoço. E esse erro da manhã chega para manter a inflamação em níveis altos durante todo o dia. Porque a primeira refeição define o estado inflamatório do organismo para as horas seguintes. Se começam o dia a inflamar o corpo, esse estado mantém-se até o almoço, por vezes até o jantar. Mas há uma coisa que me preocupa muito na prática clínica. A maioria dos homens que têm este problema acha que a causa é psicológica. Acha que é o estresse, que é a preocupação, que é o cansaço emocional. E pode haver uma contribuição disso, claro, mas na grande maioria dos casos que acompanho, o problema é físico, é vascular, é inflamatório e tem origem direta naquilo que entra pela boca, todos os dias. Isto é uma boa notícia, porque significa que vocês têm poder sobre isto, podem mudar. A pergunta é: querem mesmo saber o que está a causar este bloqueio? Mesmo que a resposta vos surpreenda? Porque agora preciso de vos contar os erros. E vou começar por aquele que mais me surpreendeu na minha experiência clínica. O erro que nenhum dos meus doentes tinha imaginado que estava a cometer, antes de eu lhes explicar. Digam-me nos comentários: tomam o café puro, mal acordam, antes de qualquer outra coisa entrar no estômago? Respondam só a isto, porque a resposta que derem vai definir se estão, ou não, a cometer o erro mais destrutivo para a vossa ereção matinal. Quero saber quantos homens aqui se identificam com isto. Deixem nos comentários. O café em jejum absoluto, sem qualquer nutriente antes, dispara o cortisol de forma abrupta. O cortisol é a hormona do estresse. Em doses certas, é essencial. Em doses elevadas, bloqueia diretamente a produção de testosterona e interfere com a síntese de óxido nítrico. Pensam que estão a começar o dia com energia, mas, na verdade, estão a iniciar uma cascata hormonal que trabalha contra a vossa função erétil. E há mais. O café em jejum cria um ambiente ácido no estômago, que prejudica a absorção de nutrientes nas refeições seguintes. Por isso, mesmo que comam bem depois, parte do benefício perde-se, porque o terreno já foi comprometido. Isto é biologia, não é opinião. O segundo erro é menos óbvio, mas igualmente grave. É o açúcar. Seja ele refinado, seja em adoçante artificial, posto logo de manhã. O açúcar refinado cria um pico de glicose. Esse pico dispara a insulina, em quantidade exagerada. Essa insulina em excesso gera uma resposta inflamatória, e essa inflamação prejudica o endotélio vascular, que é a camada interna das artérias. Exatamente onde o óxido nítrico precisa de atuar para que a ereção aconteça. É como tentar acender uma lâmpada com um fio descarnado. A energia até sai, mas não chega onde precisa. Os adoçantes artificiais, por outro lado, têm outro problema. Investigações recentes mostram que alteram a flora intestinal, que está diretamente ligada à inflamação sistêmica e à saúde vascular. Trocaram o açúcar pelo adoçante, achando que estavam a fazer algo melhor. Mas podem estar a trocar 6 por meia dúzia, ou pior. Terceiro erro: comer hidratos de carbono refinados, isolados ao pequeno almoço.
Pão branco, bolacha, biscoito sem proteína. Estes alimentos sozinhos criam o mesmo pico glicêmico que o açúcar, só que em câmara lenta. A maioria dos homens não sabe disto. Comem o pão e pensam que estão a comer uma coisa simples, neutra. Mas o corpo transforma o hidrato de carbono refinado em glicose rapidamente. E aí repete-se o ciclo. Pico de glicose, pico de insulina, inflamação, bloqueio do óxido nítrico. Agora há um quarto erro, de que quase ninguém fala, mas que na minha experiência clínica é talvez o mais impactante de todos. E acontece na noite anterior, não de manhã. A ereção matinal começa muito antes da manhã. Começa no jantar do dia anterior. Daqui a pouco vou explicar-vos exatamente esta ligação, porque ela muda tudo aquilo que pensam sobre como cuidar da saúde íntima. Mas antes, preciso que percebam o que deveriam estar a colocar ao pequeno almoço, porque a solução é tão simples como o problema. E quando virem, vão perguntar-se por que é que ninguém vos disse isto antes. O guia médico para evitar os erros que prejudicam a próstata depois dos 60 está disponível no comentário fixado por baixo deste vídeo. Porque tudo aquilo de que estou a falar aqui, sobre inflamação, circulação e alimentação matinal, afeta diretamente também a saúde da próstata. E esse guia aprofunda este tema de forma prática e segura. A solução começa com 3 ingredientes que provavelmente já tem em casa neste momento. Não são suplementos importados, não são fórmulas manipuladas. São alimentos que a ciência valida há décadas e que, combinados na hora certa, criam as condições para o vosso corpo produzir mais óxido nítrico, reduzir a inflamação e melhorar a circulação, de forma progressiva e sustentável. O primeiro é o gengibre. O gengibre é um dos mais potentes vasodilatadores naturais que se conhecem. Estimula a circulação periférica, melhora a sensibilidade dos vasos e tem ação anti-inflamatória documentada em dezenas de estudos. Uma pequena quantidade por dia já chega para gerar um efeito cumulativo ao longo das semanas. O segundo é o limão. O limão tem um efeito alcalinizante no organismo, apesar de ser ácido no sabor. Reduz os marcadores inflamatórios, melhora a absorção de antioxidantes e prepara o ambiente interno para que o óxido nítrico atue com mais eficácia. E o terceiro, aquele que mais surpreende os meus doentes, é o mel puro. Não o mel industrializado, que muitas vezes vem misturado com xarope de milho e tem pouquíssimo benefício real. O mel puro, de boa qualidade, daquele que ainda se compra nas mercearias do bairro ou nos mercados locais, fornece energia de libertação gradual. É rico em enzimas e antioxidantes, que protegem o endotélio vascular. E ao contrário do açúcar refinado, não cria o mesmo pico glicêmico destrutivo. Cada um destes ingredientes tem valor sozinho, mas juntos criam uma sinergia que é maior do que a soma das partes. Mas agora preciso de vos contar a parte que muita gente salta, que é a hora certa, a dose, e o que não pode ir junto, porque podem estar a usar os ingredientes certos da maneira errada e a anular todo o benefício. E há um pormenor sobre o quarto erro que mencionei, aquele que acontece na noite anterior, que é fundamental perceberem antes de montarem a vossa rotina. Porque se o jantar estiver errado, nenhum pequeno almoço vai compensar por completo. É esta a engrenagem que a maioria das pessoas não vê, e é dela que vos vou falar agora. Durante a noite, nas fases de sono profundo, que acontecem sobretudo entre a meia-noite e as 5 da manhã, o hipotálamo liberta hormona de crescimento e estimula a produção de testosterona. É neste período que acontecem as ereções noturnas espontâneas. Estas ereções não são aleatórias, têm uma função fisiológica. Oxigenam o tecido peniano, mantêm a elasticidade dos vasos e preparam um sistema para funcionar de manhã. Se jantam pesado, com gordura saturada em excesso, com açúcar, com alimentos ultraprocessados, o vosso corpo vai gastar energia e recursos durante a noite inteira a tentar digerir e processar esse jantar. Em vez de libertar hormonas de recuperação, fica preso no processamento metabólico. E o resultado? Acordam cansados, sem ereção matinal, com pouca disposição. E pensam que dormiram mal, quando, na verdade, o problema foi o que se passou no prato antes de irem para a cama. A combinação ideal para o jantar é proteína leve, de digestão fácil, vegetais e hidratos de carbono de baixo índice glicêmico, em quantidade moderada.
Um filete de pescada grelhado, um peito de frango simples com legumes cozidos a vapor, ovos mexidos com espinafres. Não precisa de ser sofisticado. Precisa de ser leve, nutritivo e de fácil digestão. Aliás, a sopa, aquela tradição portuguesa dos nossos avós, é a base perfeita para um jantar leve. Uma boa sopa de legumes da época, seguida de um peixe ou de uns ovos, é precisamente o que o corpo precisa antes de dormir. E aqui é importante lembrar uma coisa. A nossa dieta mediterrânica, a dieta tradicional portuguesa, tem todos os elementos certos. O azeite virgem em vez de outros óleos. A sardinha rica em ômega 3. O bacalhau cozido com legumes. A fruta da época. Tudo isto já está naturalmente do nosso lado. Quando se acerta no jantar, o corpo faz o trabalho noturno de forma eficaz. E aí, o pequeno almoço que vão tomar tem um terreno preparado para potenciar o efeito. Agora, vou dar-vos a rotina exata. O que fazer, quando fazer, quanto usar e o que evitar juntar. Vocês acordam. Antes de qualquer coisa, antes do café, antes do pão, antes de qualquer alimento, preparem o seguinte: um copo de água morna. Não precisa de estar quente. Morna chega. Uma colher de chá de mel puro. Uma boa pitada de gengibre fresco ralado. Se não tiverem fresco, gengibre em pó também serve. Mas o fresco é mais potente. E o sumo espremido de meio limão. Mexam tudo. Bebam devagar. Esperem 5 a 10 minutos. Neste tempo, o vosso sistema digestivo começa a processar os compostos ativos do gengibre, o limoneno do limão e as enzimas do mel. O corpo começa a preparar o ambiente metabólico antes de receber qualquer outra coisa. Depois deste tempo, podem tomar o vosso café. Pode ser com leite, sem açúcar ou adoçado com mel, se for preciso. Podem comer proteína, ovo, queijo fresco, alguma fruta de baixo índice glicêmico. E sigam o dia. Parece simples demais para ser verdade? Eu percebo, mas a biologia não precisa de ser complicada para ser eficaz. O que torna esta combinação poderosa não é nenhum ingrediente mágico em isolado. É a sequência, é a consistência e é a sinergia entre os 3 elementos, num momento em que o corpo está receptivo e em modo de absorção ativa. E há um ponto que tem de ficar claro sobre as expectativas em relação ao tempo, porque é aqui que a maioria dos homens se engana. Não na receita, na paciência. O corpo não muda em 2 dias, não muda numa semana. A produção de óxido nítrico, a redução da inflamação vascular, a melhoria da circulação periférica são processos que acontecem de forma gradual e cumulativa. O que vejo na minha prática clínica é que a maioria dos doentes que segue a rotina com consistência começa a notar mudanças entre os 10 e os 21 dias. Alguns antes, alguns um pouco depois. Cada organismo tem o seu tempo. O problema é que muitos homens experimentam durante 4 ou 5 dias, não veem resultado imediato, desistem e voltam exatamente para os mesmos erros que estavam a destruir a função erétil. É como plantar uma semente, regá-la durante 3 dias e arrancá-la porque a árvore ainda não cresceu. O corpo precisa de constância, precisa de perceber que esta é a nova rotina. E não uma tentativa isolada. Quando se mantém durante pelo menos 3 semanas, o organismo começa a responder de forma diferente. A circulação melhora, a inflamação baixa, o óxido nítrico aumenta, e aí o corpo começa a fazer aquilo para que foi feito. Mas há uma parte desta história que ainda não contei, porque há homens que fazem tudo bem ao pequeno almoço, ajustam o jantar, tomam a mistura, e mesmo assim não conseguem um resultado pleno. E a razão é uma coisa que está a passar-se em silêncio durante o dia. A desidratação crônica leve. Com a idade, o mecanismo da sede fica menos sensível. Podem estar desidratados sem sentirem sede, e a desidratação, mesmo ligeira, espessa o sangue, dificulta a circulação periférica e compromete diretamente o fluxo sanguíneo para os tecidos eréteis. A quantidade que recomendo é entre 1,5 litro e 2 litros por dia, distribuídos entre as refeições. Não durante. Beber água a acompanhar a refeição dilui os sucos gástricos. Beber entre as refeições hidrata os vasos e melhora a viscosidade do sangue. E agora preciso de vos falar de uma peça que a maioria dos homens nunca considerou. Esta peça está relacionada com o músculo, enquanto órgão metabólico ativo.
Depois dos 55 anos, quem não mantém algum nível de atividade física começa a perder massa muscular progressivamente. E a perda de massa muscular reduz a sensibilidade à insulina, aumenta a inflamação sistêmica e reduz a produção de testosterona. É um ciclo. Menos músculo, mais inflamação. Mais inflamação, menos óxido nítrico. Menos óxido nítrico, menos ereção. Isto não quer dizer que precisem de se tornar atletas. Quer dizer que caminhadas regulares de 30 a 40 minutos por dia, na maior parte dos dias, já chegam para reverter parte desta cascata. Uma boa caminhada ao fim do dia, à beira-mar, na serra ou simplesmente pelas ruas da vossa terra. O exercício potencia o que estão a fazer através da alimentação. E quando os dois caminham juntos, o resultado é muito maior. E chegamos assim ao ponto central de tudo. Já perceberam o mecanismo do óxido nítrico? Já perceberam como é que o pequeno almoço errado destrói a circulação? Já perceberam o papel do jantar na ereção matinal? Já perceberam os erros mais comuns? Já têm a receita da mistura matinal? Já sabem sobre hidratação e sobre atividade física? Mas há uma última peça que liga tudo isto. A peça que determina se os resultados vão ser temporários ou se vão manter e progredir ao longo dos meses. E essa peça é o sono. Não a quantidade de sono, mas a qualidade. O sono fragmentado, com despertares frequentes, mesmo que estejam 8 horas na cama, não gera as fases de sono profundo, onde acontece a libertação de testosterona, e as ereções noturnas reparadoras. Os homens com apneia do sono têm um risco significativamente maior de disfunção erétil. Não porque a apneia ataque diretamente a função erétil, mas porque fragmenta o sono, reduz o tempo de sono profundo, reduz a produção noturna de testosterona e aumenta o cortisol. E o cortisol cronicamente elevado bloqueia tudo aquilo que estão a tentar construir, com a alimentação e com os outros hábitos. Se ressonam muito, se acordam cansados mesmo dormindo bastante, se têm um sono agitado, vale muito a pena uma conversa com o vosso médico de família sobre isto, porque resolver o sono pode ser o fator que estava a faltar para o resto encaixar. A boa notícia, e quero que guardem esta parte com cuidado, é que tudo isto está nas vossas mãos. O pequeno almoço, o jantar, a hidratação, o movimento, o sono. Não são coisas que exijam dinheiro, não exigem receita médica, não exigem nenhuma fórmula milagrosa. Exigem informação correta e consistência. E agora tem a informação. A consistência é a vossa parte. Tenho doentes de 68, 70, 72 anos que voltaram a ter ereção matinal firme, simplesmente por mudarem a rotina. Não são todos, porque há situações que exigem acompanhamento médico, medicação e investigação de causas específicas. Se perderam a ereção de forma súbita e completa, se têm dor a urinar, vão a um urologista. Aquilo que ensino aqui é para quem está a perder gradualmente, para quem sente que o corpo está a abrandar, mas ainda responde a algum nível. E mesmo que o vosso caso seja mais complexo, estes hábitos vão complementar qualquer tratamento. Lembrem-se de uma coisa, a nossa geração, dos que passamos dos 60, trabalhamos toda a vida. Demos tudo pela família, pelos filhos, pelos netos. Agora é a nossa vez de cuidarmos do corpo que nos serviu durante tantas décadas, para acordarmos cada manhã com a sensação de que ainda somos quem fomos, para sermos companheiros, para estarmos presentes, para vermos os netos crescer. Não é luxo, é dignidade. Não estão velhos, não estão acabados, estão desinformados, e isso acaba hoje. O corpo masculino, depois dos 60, ainda tem uma capacidade extraordinária de resposta, quando se lhe oferecem as condições certas. Não vos estou a vender milagres. Estou a mostrar-vos biologia aplicada. Fisiologia que se confirma diariamente no consultório, em homens reais, com histórias reais, que escolheram agir em vez de aceitar. A diferença entre o homem que aos 65 tem uma vida íntima satisfatória e aquele que não tem, quase nunca é genética. É quase sempre rotina, informação e escolha diária. E vocês estão aqui, o que já diz que não são do tipo que aceita as coisas passivamente. Por isso, fazem assim. Amanhã de manhã, antes do café, preparam a mistura. Gengibre, mel e limão, em água morna. Bebem.
Esperam 5 minutos. Depois, sim, o café. Mantém durante 21 dias, sem parar. Ajustam o jantar. Bebem água entre as refeições. Caminham quando puderem. E observam o que o corpo vos vai dizendo. Se chegaram até aqui, já estão à frente da maioria. E se querem continuar a ter acesso a este tipo de conteúdo, informação médica real, aplicada, sem sensacionalismo e sem promessas vazias, subscrevam o canal agora. Todas as semanas, há um vídeo novo sobre saúde masculina depois dos 60, sobre como perceber o vosso corpo e como viver esta fase com muito mais qualidade do que imaginam ser possível. A informação está aqui. Cuidem-se. Tenham um dia com muita saúde.